Então, pessoal, temos aqui a segunda lei de Ohm, que é a da lei da resistividade, ou seja, a característica dos condutores que tem uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica. Então, essa foi a segunda lei anunciada por Ohm, que era um físico da época. Bom, então Ohm descobriu que a resistência elétrica de um condutor, mantida a temperatura constante, depende de 3 fatores. São eles: a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, fio mais longo, maior é a resistência elétrica. Mais curto, menor a resistência elétrica. Queira ou não, quando você tem fios muito longos, você tem mais perda de energia, porque há uma resistência maior. Então, constata-se que R é diretamente proporcional ao seu comprimento, né? Isso tem impacto. O outro é que a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou seja, a área do condutor, quanto maior, menor a resistência elétrica. Então, quando você vai fazer uma instalação elétrica, tem os fios de 1,5, que são utilizados em pequenas cargas, milímetros. 2,5 para a rede geral, por exemplo, para a distribuição nas tomadas. É um chuveiro elétrico, 4 milímetros é o fio. Então, quanto maior a potência, maior a necessidade de um comprimento maior. Então, a resistência diminui quando você aumenta o comprimento. É inversamente proporcional. E, né, a gente tem fios de mesmo comprimento e mesma área da seção transversal, mas de materiais diferentes, apresentam resistências diferentes, resistências elétricas. Então, um fio de cobre, de ferro, de alumínio da figura, cada um vai ter uma resistividade diferente, que depende do material. Tem um comprimento, tem a área da seção transversal e ainda tem o material. Então, o que se usa nas casas? Fios de cobre. O que se usa na rede elétrica? Fio de alumínio. O fio de alumínio, para ser um bom... Eles têm uma bitola, né? Uma seção transversal maior. Então, tem que ser jogado lá para os equipamentos aéreos, as redes elétricas aéreas. O fio de cobre ele tem uma resistividade boa, mesmo fino. Joga dentro das casas que tem pouco espaço. Então, a resistividade pode ser expressa da seguinte fórmula, né? Você vai pegar uma medida internacional dela, vai ser o ρ. Eu estou falando da resistência, ok? Resistência vai ser a resistividade, ρ, vezes o comprimento do fio, aí é medido em metros. Resistividade a gente está medindo em ohm por metro. Ohm metro, não é por, é ohm metro. Ohm metro, ok? E nós temos aqui a divisão pela área da seção transversal, aí usando o metro quadrado. Então, são essas as expressões, ou as variáveis que vão me dar resistência. Quanto maior a área da seção, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a resistividade do fio, do condutor, maior a resistência. Então, essa aí é a segunda lei de Ohm, ok? Qual seria a unidade? Trocando aqui todas as unidades, né? Você vai acabar simplesmente usando o Ohm. A resistência elétrica é Ohm. Então, basicamente isso. Olha aqui os fios usados em pequenos diâmetros, costumamos exprimir em metros. Mas a área da seção é em metros
milímetros quadrados. Então, aqui em geral, aqui, ó. Vou instalar uma lâmpada, 1,5. Vou instalar uma tomada para ligar, de repente, até um equipamento mais pesado, uma geladeira, 2,5. Vou ligar aqui o chuveiro, 4. Vou jogar na entrada da casa, 6. Só que quanto maior o diâmetro, mais caro é o investimento para comprar o fio, né? Então, quando você afirma que a resistividade do alumínio no sistema internacional é 2,8 vezes 10 a oitava ohm metro, você quer dizer que um condutor de alumínio com 1 metro de comprimento e 1 metro de seção transversal, 1 metro quadrado, tem uma resistência de 2,8 vezes 10 a oitava ohms. Olhe bem, a resistência alta, né? Nesse caso aqui, 2,8 vezes 10 a oitava ohm, quando você tem essas características. Um comprimento de 1 metro, a seção de 1 metro quadrado. Isso considerando também a temperatura, que influencia. Então, a gente tem aqui alguns valores que usados para a resistividade de alguns materiais. Olha aqui, 10 a menos 8 é a prata, então a resistividade baixa, 1,58, 59. O cobre, 1,72. Então, a resistividade mais baixa aqui é da prata. Então, a prata é melhor condutor que o cobre. Por que não usa prata? Muito caro. O ouro, ele tem aqui uma resistividade um pouco mais alta. Então, ele oferece mais resistência. O alumínio tem resistividade mais alta que o cobre. Mas, aí você aumenta a área da seção transversal e ele funciona um pouquinho melhor. O tungstênio, que é usado nas lâmpadas incandescentes, é uma resistividade alta aqui, 5,68. Não é que é alta, né? O tungstênio, a lâmpada incandescente, ele tem um fio de tungstênio, a corrente elétrica passa por ele, mas ele aquece tanto que fica vermelho. Como não tem oxigênio, a lâmpada funciona dessa forma, a lâmpada de resistência elétrica, né? A lâmpada de resistência elétrica, ela foi tirada do mercado, né? Apesar que você encontra algumas lojas. Os reostatos são resistores com finalidade, né? Você varia a resistência, né? Para fazer alguns ensaios, para fazer alguns testes, por exemplo, aqui o reostato. Você varia a resistência dele. Isso é um dispositivo usado pelo pessoal que trabalha na indústria para variar a corrente. Você varia aqui as posições. Ó, a corrente vem aqui do A para o B. Então, se você botar no 1, vai passar aqui nessa primeira, e aí você vai escolher se vai botar no 2, no 3, no 4. Se botar no 5, vai passar por todo mundo. Se botar no 4, vai passar por esses 3. Então, aí aqui tem a chave 4, vai ter 3R, a chave 5, 4R. 4 resistores. Então, ele é usado para essas finalidades. Então, acabamos de falar da segunda lei de Ohm, que é a lei da resistividade, né? Que aborda sobre as características da resistência.